Como é ser um missionário, né? O que é ser um missionário? Talvez você já tenha se perguntado, né, sobre isso, ou então você tem interesse de conhecer mais sobre missões. Meu nome é Gabriel e eu sou um missionário da Aliança de Pequenos. E eu queria compartilhar um pouco com você, né, sobre o que é ser um missionário, como que é a vida de um missionário, né? Primeiro, uma coisa importante para a gente entender é que existe vários tipos de missionários. Por exemplo, tem um missionário itinerante, né, que é aquele missionário que viaja, né, de cidade em cidade. E geralmente ele nunca tem uma casa fixa, ou ele até tem talvez uma casa, né, mas ele vive viajando e prega numa cidade, depois prega na outra, ajuda uma igreja aqui, ajuda outra ali, um ministério aqui. Esse é um missionário itinerante, né, ele não para, digamos assim. E aí tem um missionário, ele pode ser ou não de tempo integral, mas tem aquele missionário que geralmente às vezes não fica viajando para lá e para cá, que não é itinerante, mas que é de tempo integral. Ou seja, ele vive para trabalhar na obra, entendeu? Ele larga emprego, família, né, tudo que for necessário, né, vai para algum lugar onde necessita de uma missão. Pode ser uma base missionária, por exemplo, né, hoje tem muitas bases missionárias, né, no Brasil, no mundo inteiro. E aí ele vai para aquela base, ele vive lá compartilhando aquela comunidade junto com outros missionários, e ali eles realizam projetos, né, realizam missões. Então, tem esses dois tipos de missionário, e tem também um terceiro tipo de missionário, que é aquele missionário que ele às vezes não está integralmente na obra, né, mas que ele pode ter um emprego, ele pode talvez até estudar, mas ele nesse tempo ele também vai fazendo a obra na cidade dele ou em outras cidades, né? Tem também seria como se fosse o trabalho de talvez um pastor local, mas que também tem um outro emprego, por exemplo. Então, só para você entender bem. E o que é, né, ser um missionário? Existe pessoas que são chamados para ser missionários? Sim, existem. Existem pessoas que têm um chamado específico para ser missionário, que é literalmente deixar de onde ela está, né? Deixar o lugar que ela está e ir para um lugar e realizar uma obra. Mas isso pode acontecer até dentro da própria cidade da pessoa. Eu, por exemplo, por muito tempo fui um evangelista, né? Eu ia para as ruas, evangelizava, pregava, só que isso na minha cidade, na minha casa, até que o Senhor me direcionou a uma missão, né? Eu iria sair da minha cidade, iria para outra cidade, onde eu estou atualmente, para realizar uma obra missionária. Então eu saí, só que eu continuo trabalhando, né? Eu continuo estudando, né? Mas com o objetivo principal de trabalhar no reino de Deus, né? O objetivo principal de fazer missões. Então, missionário é basicamente isso, uma pessoa que recebe uma missão de sair de determinado lugar ou de determinada situação para levar o reino de Deus para algum lugar, né? Isso pode ser feito de diversas formas. Existem várias ferramentas que Deus usa em nós para cumprir essa missão, e eu quero até te mostrar algumas. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o nosso cenário, né? Não sei se você acompanha o nosso canal, mas esse é o nosso cenário, onde a gente grava nossos vídeos sobre missões, né? Sobre vários conteúdos que você deve acompanhar aí, né? Se você não conhece, se inscreve já aí no canal e depois dá uma olhada, que tem vários conteúdos bacanas aí para você tá aprendendo, tá desenvolvendo como cristão, não só como missionário, mas como cristão, né? Então aqui, inclusive tem aqui, né, nosso colarzinho, né? Nossa caneca também, né? Nossa caneca do Avamento Now, que é a nossa conferência. Esse quadro, né, que foi desenhado pelo Mike, que é um dos nossos amigos missionários também. E tem um símbolo bem importante. Um outro vídeo eu falo sobre esse quadro. E aqui, né, uma decoração, né? Umas coisas bacanas que a gente gosta. Mas o que eu queria mostrar pra você, só um minuto, é aqui, né? Esses livros, né? Aqui tem vários livros que falam sobre missões, livros bem interessantes que eu te desafio a conhecer, né? Tem esse daqui, Recuar Jamais. Esse aqui, Rumo ao Desconhecido, é um livro que fala sobre Peter Vanderberg, um dos homens que foi essencial na construção do ministério de Reinhard Bonnke, que foi um dos grandes evangelistas, né? Se você não conhece Reinhard Bonnke,
Depois você pesquisa, posso até deixar na descrição o nome dele, porque às vezes falando assim é difícil, né? Mas é bem interessante. Charles Studi, um missionário também. Esse daqui, ó, história da Jocum no Brasil, né? Além das possibilidades, bem interessante. William Carey, Adoniram Judson, Amy Carmichael, a gente fez até um vídeo falando sobre ela, 3 livros sobre missões, dá uma olhada. Esse livro aqui é um livro brasileiro, ó, com combas, né, sobre um missionário que foi lá para a África, para uma tribo da África, pregar o evangelho, bem interessante também. Enfim, por que eu estou mostrando sobre esses livros? Cara, quando você fala de missões, não é só uma pessoa. Cada um desses livros que eu te mostrei é a história de uma pessoa diferente, em situação diferente e que fez missões de maneira diferente. Nós temos o caso, por exemplo, do Charles Studi, né, que eu mostrei aqui. Ele era um cara muito rico, muito rico. Ele era um dos caras assim melhor num esporte que tem lá no país dele lá, acho que é na Inglaterra. Esqueci agora o nome do esporte, mas seria tipo uma Betis assim mais sofisticada, né? Uma Betis de rico, digamos assim. E ele era o melhor do país, o melhor do mundo, até porque é um esporte que não é muito conhecido, um dos melhores do mundo. E mesmo assim, ele largou tudo para ir pregar o evangelho. Então assim, olha que loucura, né? Ele foi, se eu não me engano, primeiro para a China, depois foi para a Índia. Então, tipo assim, um cara que tinha tudo, que tinha dinheiro e largou tudo. Mas nós temos também casos de pessoas que não tinham dinheiro, não tinham nada e foram mesmo assim. Então, ser missionário é você ter essa disposição de largar tudo, sabe? Seja fisicamente, seja emocionalmente, às vezes deixar, né, amigos, família, claro, tudo dentro, né, da direção de Deus, né? Às vezes o Senhor quer que você cuide da sua família, às vezes o Senhor quer que você pare tudo e cuide da sua família, né? Eu conheço histórias mesmo, né? Tenho alguns amigos que eles estavam na missão, eles estavam empenhados na missão e o Senhor no meio do caminho, tipo, ó, para um pouco agora, vai lá, cuida da sua família, seu pai, sua mãe, né, precisam de você, precisam de ouvir o evangelho e vai ser através de você. E aí tiveram que parar a missão, parar a obra, voltar lá e na verdade não pararam a obra, né, porque a obra continua, mas tiveram que voltar para casa e evangelizar os familiares. Então, ser missionário vai muito além de só ir para outra nação. Você pode ser missionário aonde você estiver. E falando disso, tem uma coisa muito interessante, é que missionário vive coisas extraordinárias, né? Eu até estou mostrando um pouquinho aqui da minha casa aqui, e a gente não tinha nem condições de praticamente morar em outra cidade, pagar um aluguel, ter que comprar móveis, tipo, a gente não tinha condições. E Deus foi tão maravilhoso que Ele preparou tudo, tudo, realmente tudo. Então, quando você vive para o reino, quando você vive para o Senhor, mesmo que você não seja um missionário de tempo integral, que nem eu falei, eu também estudo, eu também trabalho, mas quando você vive para o reino, o Senhor vai suprindo suas necessidades. Tem até uma frase que eu ouvi uma vez, é que tem coisas que só missionário e milionário vivem. E isso é engraçado porque eu tenho uma amiga que ela também é missionária da Jocum, e ela disse que foi para uma missão na África e quando ela voltou, parece que houve um atraso no voo dela, houve um problema lá. E eu sei que Deus abençoou todos os missionários que estavam lá e eles receberam gratuitamente, né, um almoço, acho que num dos restaurantes mais chiques que tinha lá no aeroporto, se não me engano, no aeroporto de São Paulo. Então você imagina, almoçar num aeroporto, né, jantar, não sei, comer num aeroporto já é caro, já é muito caro. E eles ainda receberam, tipo, em um dos melhores restaurantes que tinha naquele aeroporto para poder comer de graça, comer à vontade. Então, tipo assim, coisas que só Deus faz, entendeu? Às vezes vem uns problemas na nossa vida e a gente, não sei o que eu vou fazer, né? Que nem o voo atrasou e agora? Mas, tipo, Deus sempre está preparando algo, né? E eles estavam cansados da missão. Não lembro se eles estavam voltando da África ou do Amazonas, tá? Mas cansado de uma missão, né? E aí o Senhor preparou um banquete para eles. E isso é só falando do natural, fora o banquete espiritual que está preparado para aqueles, né, que amam o Senhor, que amam o seu reino. Então, assim, se você tem esse sonho, esse desejo de ser um missionário, saiba que largar tudo já tem que
tá no seu coração, cara. Esse tem que ser seu sonho. Tipo, cara, um dia eu vou largar tudo e ir para missões. Talvez hoje não seja o tempo de você largar literalmente, mas no seu coração, você já tem que ter largado. Tipo, largado o materialismo, largado o capitalismo, né? Tipo, tudo que é relacionado, às vezes até sua família, no seu coração você já tem que ter largado, não no sentido de menosprezar, não nesse sentido, mas no sentido de saber que uma hora você vai precisar sair dali, sabe? Cara, pensa comigo, às vezes as pessoas largam cidade, casas, né, esposa, filho, família, por coisas tão menos honrosas, entendeu? Às vezes por uma oportunidade financeira, por uma oportunidade de emprego. E muitas vezes quando nós lemos isso no Evangelho, né, Jesus falou, aquele que amar o pai, a mãe, mais do que a mim, a gente fala, poxa, mas é tão difícil isso. Mas acontece que, poxa, as pessoas do mundo, elas conseguem largar por sonhos pessoais, por interesses próprios. Por que nós não vamos, sabe, ter essa força para largar os nossos projetos pessoais, às vezes o nosso conforto pessoal por algo que é eterno, sabe? Hoje a gente está numa vibe de muito, né, coach, muita motivação e sabe, você precisa ter disciplina para larga a Netflix para você ficar rico, entendeu? Para de ficar perdendo tempo com o YouTube, com Netflix, foca em disciplina e não sei o que para ficar rico. Tipo, a galera, sabe, fazendo loucuras para ficar rico, né? E a palavra até diz que aquele que busca ficar rico cai em armadilhas, né? Então, e a galera fazendo loucuras para ficar famoso, para ficar rico, para ter status. E às vezes a gente não faz uma loucura para Deus, entendeu? E ainda vê alguém que está fazendo uma loucura para Deus e julga aquela pessoa, né? Nossa, que cara louco, olha o que ele está fazendo, ele não precisava fazer isso. Claro que tudo com muita maturidade, né? Tudo com muita maturidade. Eu já fiz loucuras no passado sem maturidade, né? E que às vezes trouxeram problemas também. Mas que mesmo em meio a essas loucuras, eu vejo que o Senhor cuidou de mim, porque no fundo o que eu queria era o Senhor, sabe? No fundo o que eu queria era ser um missionário, era buscar o Senhor. Então, busque o Senhor, não faça uma loucura irresponsável, mas também não seja essa pessoa que vai estar sempre dentro do sistema, sabe? Sempre dentro dos moldes de um sistema religioso, de um sistema político, de um sistema econômico, né? O Senhor quer fazer algo incrível na sua vida. Se você tem esse sonho de ser missionário, Deus quer fazer algo incrível na sua vida. Um missionário vive experiências extraordinárias com Deus, de fé, sabe, às vezes parece que está tudo perdido, o Senhor vem e traz um milagre e transforma a sua vida e transforma a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Então isso é muito gratificante, não tem como expressar a gratidão que é hoje ser missionário, sabe? Viver para o reino de Deus, tipo, é muito gratificante. Então, queria compartilhar isso. Se você tem um desejo de ser missionário, deixa esse desejo queimar no seu coração, deixa isso arder o seu coração, não deixe que essa chama se apague, mesmo que você ainda tenha que terminar os estudos, mesmo que você ainda tenha que morar com seus pais por muito tempo ainda, sabe? Começa com o que você tem, cuida dos seus pais, cuida da sua mãe, né? Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus amigos, evangeliza na rua, evangeliza na escola, sabe? Fala do amor de Deus. Mas eu não sou um evangelista, talvez você não seja, talvez você seja um mestre, então ensine. Eu sou um profeta, então, sabe? Não importa qual seja o seu chamado, você precisa se alimentar da palavra de Deus e de ações do reino, né? Não adianta você falar, eu sou um profeta, mas passo o dia inteiro assistindo Netflix. Isso não é algo que um profeta faria, entendeu? Isso não é algo que um apóstolo faria, isso não é algo que um missionário faria. Então, o que um missionário faria, né? O que você faria, por exemplo, se você tivesse um sonho e soubesse que só depende de você para ele se realizar? Então, pense o seguinte, Deus quer realizar algo em você, mas Ele espera uma resposta sua, uma resposta.
Ah, mas Deus, ele escolhe e ele decide. Sim, ele decide, é ele quem escolhe, mas a palavra também diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? O Senhor chamou muitos e muitos não responderam o chamado. E aí, o que que ele fez? Ele vai na rua e chame qualquer um, chama qualquer um. E ainda assim tiveram alguns que não vieram com a roupa de festa. Então, sabe, Deus te chama, mas você precisa dar uma resposta para esse chamado. Não adianta ficar esperando, sentado, achando que tudo vai acontecer, né? O próprio Adoniran Judson, né, um dos livros que eu mostrei ali, depois eu posso fazer um vídeo só sobre esse livro, porque é um livro espetacular, assim, um livro que me moeu, assim, de uma forma tremenda. Mas é um livro muito interessante, porque ele vivia numa época que estava, sabem, muito esse pensamento hiper graça, sabe? Hoje também tem, né? Mas né, naquela época ele estava querendo ir para missões e aí chegou um senhor já de idade com esse pensamento de hiper graça, né? E você não precisa ir para missões, né? Se o Senhor quiser, ele fará as missões, tipo, cada ideia, né, que a gente pensa, então morre logo, vai pro céu, né, já que é pro Senhor fazer, então é melhor todo mundo morrer, já ir pro céu, para não deixa Deus trabalhar, né, mas não, ele não confiou esse ministério aos anjos, ele confiou a nós, então é sua responsabilidade sim fazer missões onde você estiver. Então é isso. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se você quiser ter mais bate-papo como esse, escreve aí e vamos trocar mais ideia, vamos conversar mais sobre missões. Existe um universo inteiro para ser explorado dentro desse assunto. Se eu falar mais, acho que vai ficar 2 horas de vídeo aqui. Então, valeu pessoal, um abraço. Se inscreve aí no canal e vamos junto.